Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Aleluias. Mas o tema que o Senhor ministrou ao nosso coração para compartilharmos com o Senhor nesta noite é: falta pouco, mas ainda dá tempo de buscar e invocar ao Senhor. Falta pouco, mas ainda dá tempo de buscar e invocar ao Senhor. E o texto que o Senhor nos deu, para essa ministração, encontra-se em Isaías 55. Nós vamos ler apenas o versículo 6 e o versículo 7. Isaías 55, versículo 6 e versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grande é em perdoar. Glória a Jesus. Podeis vos assentar? Irmãos, nós, não é novidade para nós, que nós estamos vivendo os últimos dias, da igreja sobre a face da terra. Nós temos conhecimento através da palavra de Deus, que o Senhor deixou relatado na sua palavra, que Ele iria, mas Ele voltaria para nos buscar. E através da palavra de Deus, nós temos conhecimento que este momento está chegando. Esse momento está, irmãos, mais próximo do que nós podemos imaginar. Estamos vivendo mesmo, podemos dizer, os últimos segundos da igreja na terra. E o Senhor ministrou o meu coração para que falasse sobre tempo. Estamos vivenciando dias difíceis. A palavra de Deus fala para nós, em Mateus 24, é um texto bem conhecido de todos nós, que nós já tivemos oportunidade de meditar nesse texto por mais de uma, por mais de duas vezes. Já ouvimos ministrações sobre este texto. Este texto, ele fala para nós sobre as profecias que foram relatadas pelo próprio Senhor Jesus, em uma conversa, em um diálogo com os seus discípulos. O texto fala para nós, que Jesus estava saindo do templo, quando os seus discípulos foram até ele e começaram a mostrar a escritura do templo. E ele falou para os teus discípulos: vocês estão vendo tudo isso, mas não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. E após isso aí, o Senhor Jesus foi para o Jardim das Oliveiras, e o texto fala que ele estava assentado no Jardim das Oliveiras, e os seus discípulos vieram até ele. Diz o texto, os discípulos vieram em particular e começaram a conversar com o Senhor Jesus. E os discípulos perguntaram para ele: que sinal haveria da sua vinda e do fim do mundo? Essa foi a pergunta que os discípulos fizeram para o Senhor Jesus. E a primeira coisa que o Senhor Jesus falou para eles: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo que é o Cristo, e enganarão a muitos. E o Senhor Jesus segue
falando para eles. Ele começou a dar os sinais que haveriam. E o primeiro sinal que ele disse para eles: quando vocês ouvirem de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, não preocupeis, porque será necessário que isso se aconteça. E levantará nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremotos. E ele diz que isso ainda não seria o fim. Quando isso começasse a acontecer, ainda não seria o fim. Seria o princípio das dores. E eu quero trazer para nós nessa noite, Mateus 24. Todas as profecias que o Senhor relatou para os seus discípulos, essas profecias estão se cumprindo hoje nos nossos dias. Porque tudo isso que já falamos, nós estamos contemplando com os nossos olhos, ouvindo com os nossos ouvidos, todas essas coisas acontecerem. Porque rumores de guerra é o que nós temos mais ouvido falar. Nação contra nação, reino contra reino. Fome. Existem milhões de pessoas que estão vivendo abaixo do nível da pobreza. Pestes. Quantas doenças. Essa pandemia, ela se dividiu em várias cepas, como eles falavam, e eles foram nomeando a cada uma delas. E também doenças que há muito tempo não ouvíamos mais falar. Hoje elas retornaram e a gente ouve falar nessas doenças. Terremotos. Como temos ouvido falar em terremotos? Até mesmo aqui no Brasil já teve tremor de terra. Ciclones, que tem feito devastação. Tempestades, queimadas, como aconteceu no Havaí, matou inúmeras pessoas. Terremoto no Marrocos, quantas pessoas morreram? Tempestade, aconteceu aqui no Brasil, no Paraná, lá para o lado da Bahia. Então, irmãos, nós temos que prestar atenção. Como o Senhor falou para os discípulos: acautelai-vos, tenha cuidado, preste atenção, vigie. É o que o Senhor Jesus fala para mim e para você nessa noite. Tenha cuidado, vigie, preste atenção, não fique disperso, não se distraia com nada, porque nós temos que ficar atento aos sinais que o Jesus deixou registrado, que quando víssemos começar a acontecer essas coisas, é o sinal de que Ele está voltando. Ele está voltando para nos buscar. Porque foi promessa dele, que ele iria para o Pai, preparar lugar, e quando ele preparasse, ele voltaria para nos buscar, para que onde ele estivesse, estivéssemos também. E outras coisas que o Senhor relata, que muitos morreriam por causa do nome dele. E quantos irmãos nossos têm morrido por falar a verdade, por falar sobre a palavra, que a iniquidade se multiplicaria. O pecado está se alastrando a cada dia mais. Que o amor ia acabar. E hoje a gente vê, irmão, realmente as pessoas não têm mais amor pelo seu próximo. A pessoa hoje, ele mata por nada. Ele simplesmente mata porque quer matar. Tira a vida de trabalhadores, de pais de famílias, por causa às vezes de um celular, por causa às vezes de uma moto, por causa de um relógio. Então isso aí é a identificação do que Jesus falou, que o pecado iria se multiplicar de tal forma que o amor iria esfriar. E o Senhor Jesus relata também que viriam
muitos falsos profetas que enganariam muitos. E isso também nós já estamos vendo acontecer. Pessoas que estão deixando de lado a palavra de Deus e estão nos altares falando aquilo que querem passar para quem está embaixo. Mas infelizmente as pessoas que estão embaixo, muitas delas estão ouvindo o que não está na palavra, mas estão aplaudindo, estão dizendo glória a Deus, aleluia, porque não tem o discernimento que aquilo que está ouvindo não está na palavra. Mas o Senhor diz na sua palavra: o meu povo perece porque falta conhecimento. Porque quando nós examinamos a palavra, quando nós conhecemos os mandamentos e o guardamos, nós não seremos enganados. Porque se nós ouvirmos algo que não está na palavra, imediatamente nós identificaremos que aquilo que estamos ouvindo não está vindo de Deus. E o Senhor nos orientou, mas Ele diz na sua palavra, que aquele que prevalecer até o fim, aquele que prevalecer em meio a todas as coisas que estão acontecendo, porque cada dia você é surpreendido por algo, e algo ruim, notícias ruins, a gente é surpreendido, mas aquele que está alicerçado na rocha, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele vai prevalecer, porque só em Cristo Jesus prevalecemos, porque Ele que nos sustenta, é o seu Espírito que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé. Passamos por lutas, por dificuldades, sim, passamos, porque o Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições, mas nós venceríamos. Assim como o Senhor Jesus venceu, Ele nos capacitará a vencer. Talvez você fale assim: irmã, mas o que tem a ver Mateus 24 com este tema? Tem a ver, irmãos, que mesmo estando acontecendo tudo isso, mesmo nós estamos a poucos segundos da volta de Jesus, eu quero dizer para você nesta noite que ainda há tempo de buscar e invocar ao Senhor. Você que ainda não buscou, você que ainda não invocou, eu quero convidar você nesta noite, você que está aqui, você que tiver a oportunidade de ouvir esta mensagem pelas redes sociais, você que ainda não se posicionou, você que ainda não se decidiu. Talvez você fale assim: eu sou muito jovem, porque às vezes o jovem tem um pensamento deturbado, do que é ser cristão. Ele acha que igreja é só para idoso, igreja é só para velho. Eu sou muito jovem para estar dentro de igreja, eu sou muito jovem para estar lá cantando, para estar pregando, para estar tocando. Eu quero dizer para você, você pode ser jovem, talvez você tenha 20, 21, 22, aí você pensa assim: quando eu tiver lá 30, 40, eu vou para Jesus. Eu pergunto para você, você sabe se você vai chegar até lá? Você sabe se você vai chegar no 30, nos 40? Você pode afirmar com convicção: não, quando eu tiver 40 anos eu venho para Jesus. Nós não podemos afirmar, irmão. Sabe por quê? O nosso tempo aqui, só o Senhor sabe. Hoje estamos aqui, nós não sabemos se vamos virar à noite, se vamos virar para começar um novo dia. Só Ele sabe. Então eu quero dizer para você, você que está com esse pensamento: eu não vou porque eu sou jovem, eu tenho que aproveitar, eu tenho que viver um pouco, eu tenho que sair, eu tenho que passear, depois eu vou para a igreja. Eu quero dizer para você que amanhã pode ser tarde demais.
Hoje é a oportunidade. Hoje é a oportunidade de buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto Ele está perto. Porque se você buscar hoje, você vai achá-lo. Se você invocar hoje Ele está aí perto de você, esperando que você o invoque, para que Ele possa te abençoar. Porque, irmãos, não dá tempo mais. O tempo está se acabando. E muitos depois vão querer buscar, mas vai ser tarde demais. Existe uma canção que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Pega essa palavra para você nesta noite. Não espere mais. Talvez você fale assim: irmã, mas como eu vou buscar ao Senhor? Como eu vou invocar ao Senhor? Se eu estou vivendo na prática do pecado, se eu estou no erro, se eu tenho feito tantas coisas que desagrada a Deus. Eu quero dizer para você que Ele vai receber você sem te pedir explicação. Sabe por quê? Porque Ele diz na sua palavra que o são não precisa de médico. Ele veio para os doentes, porque os doentes é que precisam de médico. O são não precisa de médico. Ele diz na sua palavra: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então não espere mais, busca o Senhor. Porque tem pessoas que falam: eu estou fazendo isso, aquilo, outro. Primeiro eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo, aí depois eu vou buscar o Senhor. Não, venha como você está, porque como dissemos, amanhã pode ser tarde demais. Hoje Cristo te quer libertar. Pega essa palavra para você nesta noite. Hoje Cristo te quer libertar. Não importa a maneira que você está vivendo, não importa o que você está fazendo, o Senhor vai te receber sem pedir explicação. Sem perguntar: por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Não, o Senhor vai te receber e é Ele que vai te transformar. Se você se colocar na disposição do Senhor, Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua história nesta noite, porque Ele está aqui e Ele pode todas as coisas. Ele é especialista em transformar, mas para isso é preciso se colocar na posição diante dEle, porque o Senhor, Ele não nos obriga a nada. Ele não nos obriga a nada. Ele bate, se você abrir a porta do seu coração. Hoje Ele vai entrar e vai fazer morada no seu coração. E toda a sua história vai mudar. Todo o quadro da sua vida vai mudar. Porque o Senhor Jesus, Ele está aqui. Porque a palavra de Deus fala que Ele passeia no meio da sua igreja. E eu creio que nessa noite Ele está passeando em nosso meio. E Ele está aí bem pertinho de você, dizendo: busca-me, invoca-me, eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu quero mudar a sua história, eu quero transformar a tua história, eu quero tirar você do sofrimento, da tristeza, da angústia, do desespero. Talvez você pensa: para mim não tem mais jeito, eu já fiz tanta coisa errada que para mim não tem jeito, não tem como mudar. Eu quero dizer para você que tem sim, porque Jesus transforma qualquer situação. E você que buscava e não busca mais, você que invocava e hoje não invoca mais, eu quero convidar você nesta noite a voltar a buscar a Deus, a voltar a invocar ao Senhor. Talvez você fale assim: irmã, eu já fui um vaso, eu já fui um vaso na casa do Senhor, mas hoje eu me sinto um vaso quebrado.
Eu quero dizer para você que mesmo quebrado, você ainda continua sendo vaso. Basta que você se coloque nas mãos do olheiro, o olheiro que é Jesus Cristo. Assim como lá em Jeremias 18, o Senhor fala para Jeremias: desce à casa do olheiro, que lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. E quando Jeremias desceu à casa do olheiro, o olheiro estava moldando um vaso, e Jeremias ficou olhando aquele olheiro que moldava o vaso sobre as rodas. Mas de repente aquele vaso ele se quebra. E quando o vaso se quebrou, o olheiro novamente começou a refazer aquele vaso. E o Senhor Jesus disse para Jeremias: não posso eu fazer isso de vós, como faz o olheiro? Porque assim como o barro é nas mãos do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos. Então eu quero dizer para você, que ainda que você esteja com o vaso trincado, rachado, quebrado, você continua sendo vaso, mas você precisa ser moldado novamente. Então eu convido a você hoje, nesta noite, descer a casa do olheiro, descer como vaso quebrado e subir como vaso novo, porque o olheiro vai estar lá te esperando para te moldar novamente e fazer de você um vaso novo para reter o azeite que é o Espírito Santo, porque um vaso rachado, ele não segura o azeite, e o azeite simboliza o Espírito Santo. Então precisamos ser um vaso sem rachaduras, sem trincas, sem estar quebrado, para retermos o Espírito Santo dentro de nós, porque o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Porque quando o Senhor Jesus voltou para o Pai, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um Consolador. E a partir daquele momento, o Espírito Santo, ele fez morada dentro de mim, ele fez morada dentro de você, e é ele que tem te sustentado, é ele que tem te segurado pelas mãos. Muitas são as lutas, muitas são as dificuldades, porque todos nós enfrentamos. Ninguém é blindado, ninguém está isento de passar por luta, por dificuldade. Ninguém está isento de derramar lágrimas, ninguém está isento de perdas, ninguém está isento de ficar enfermo, porque às vezes tem pessoas que passam errado. Vem para Jesus que você nunca mais vai adoecer, você nunca mais vai chorar, você nunca mais vai ter perda. Mentira, porque Jesus, ele disse, como já falamos, que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo. Por que que ele nos mandou ter bom ânimo? Porque ele seria conosco. Porque ele fala na sua palavra: eis estarei convosco todos os dias. Ele não falou só um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, não. Todos os dias, até a consumação do século. Isso quer dizer que o Senhor Jesus, o seu Espírito Santo, ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. E quando será a consumação do século? Quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Hoje é noite de oração. Hoje é noite de buscarmos a presença do Senhor. Hoje é noite de nos prostrarmos diante do Senhor. Daqui a pouco nós vamos fazer isso. Nós vamos nos prostrar diante do Senhor. Nós vamos descer à casa do olheiro e falar para o Senhor que nós queremos ser moldados novamente. Aquilo que há em nós ainda, que tem nos impedido, que tem feito rachaduras, trincas em nós como vasos, que nesta noite venha sair de nós, que o Senhor venha nos moldar. Nós temos que nos colocar na mão do olheiro como barros. Nós temos que nos colocar como barro e deixar que o grande olheiro, o maior olheiro, nos molde. Porque não podemos fazer as coisas do nosso jeito, irmãos, porque muitas vezes achamos que sabemos, que fazemos,
Ou muitas vezes tem pessoas que dizem, para mim acabou, não tem mais jeito, eu estou assim, eu estou assado, Jesus não vai me aceitar porque eu fiz isso errado, eu fiz aquilo errado. Não, irmão, não pense assim. O Senhor Jesus, Ele está aqui. Ele está aqui para nos mudar, para nos moldar, porque Ele que nos conhece por inteiro, o único que nos conhece por inteiro é o Senhor Jesus. O marido não conhece a esposa por inteiro, eu estou falando internamente, no coração. A esposa não conhece o marido por inteiro. Nós não conhecemos nossos filhos por inteiro. E interiormente falando, só o Senhor sabe. Sabe por quê? Porque foi Ele que nos criou. Ele que soprou sobre nós o fôlego de vida. Então Ele nos conhece por inteiro. Porque às vezes queremos passar para as pessoas algo que na realidade não sentimos. Porque às vezes nós olhamos a pessoa por fora, a pessoa está rindo, está sorrindo, mas não sabemos como ela está no seu interior. Então o interior é só o Senhor que conhece. Então se você nessa noite está triste, se você está desanimado, se você está decepcionado, se você acha que você não tem valor, eu quero dizer para você que você é um vaso de valor. Se você se colocar na presença de Deus, Ele vai moldar você, Ele vai transformar você, você vai se transformar num vaso, num novo vaso e cheio do Espírito Santo, porque se você se posicionar, como eu disse, o Senhor não força nada. Ele quer que nós abramos o nosso coração. Por isso a palavra diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e essa porta é qual porta? Não é a porta da nossa casa, é a porta do nosso coração. E essa porta só eu posso abrir, só você pode abrir. Eu não posso abrir a porta do seu coração para o Senhor entrar. Assim como você não pode abrir a porta do meu coração para Ele entrar. É uma coisa de cada pessoa. Cada um tem que abrir a porta do seu coração. E muitas vezes o Senhor está à porta, Ele está batendo, Ele está batendo. Às vezes a pessoa ouve Ele bater, mas não abre a porta. E se não abrir, Ele vai ficar do lado de fora. Porque o Senhor Jesus, Ele bate. Quem arromba é Satanás. Satanás arromba e entra. Ele não bate. Ele arromba e entra, mas o Senhor Jesus não, Ele bate. E Ele fica triste quando Ele bate que a porta continua fechada, mas Ele não força. Ele não força ninguém a abrir o coração. Ele diz, vinde a mim, você está cansado? Vem a mim. Vinde a mim, você que está cansado. Troca o fardo com Jesus. Seu fardo está pesado, Ele convida você nesta noite a trocar o seu fardo pesado com o fardo dele que é suave, com o fardo dele que é leve. Porque muitas pessoas têm convicção que está passando por momentos difíceis e ele tem a oportunidade de abrir o coração, mas não abre, porque muitas vezes a pessoa às vezes fala para nós, eu estou passando essa e essa dificuldade. Nós falamos de Jesus para a pessoa, mas a pessoa fala assim, um dia eu vou, qualquer hora eu vou. E tem pessoas que estão se acomodando na luta, na dificuldade, na derrota, no fracasso. Infelizmente, irmão, é com tristeza que a gente fala isso, não é criticando ninguém, mas a vontade da gente é que todos venham para Jesus, porque é a melhor coisa, irmãos. É uma coisa que nós nunca vamos nos arrepender, é de receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, porque o melhor lugar para estarmos é aos pés do Senhor. Nada se compara a estar na presença do nosso Deus, porque Ele é o nosso bem maior. Não existe riqueza, não existe coisas terrenas que se compare à presença de Deus.
E hoje, muitas pessoas estão sendo atraídas pelo brilho do mundo, estão sendo atraídos por aplausos, por fama, né, por brilho das luzes, né? Muitas pessoas que estão em cima dos palcos, ali eles estão recebendo os aplausos, as luzes, os holofotes sobre ele, mas muitos, quando saem do palco, que vão para o seu camarim, lá está lá, a droga, o álcool esperando por ele. Por quê? Aquela luz, aqueles aplausos não preenche o vazio do seu coração, o vazio que só Jesus pode preencher. O vazio que só Jesus pode preencher. Então eu convido você nessa noite, você que ainda não está buscando, busca o Senhor enquanto você pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. Você que buscava e não busca mais, por alguma razão, né, por alguma dificuldade, você deixou de buscar. E você hoje se acha um vaso quebrado, está num canto jogado. Eu quero dizer para você que você continua sendo vaso. Basta que você se coloque novamente na mão do olheiro. Mas se coloque como um barro nas mãos do olheiro e ele vai moldar. E hoje você vai sair daqui um vaso novo. E aquele que estiver me ouvindo e tiver a oportunidade de ouvir esta mensagem, talvez você também esteja nessa condição. Você já foi vaso, você buscava e não busca mais. Eu quero falar para você nessa noite, volte a buscar, porque mesmo quebrado, você ainda é vaso. Você só precisa ser moldado novamente pelo Senhor Jesus, que é o grande olheiro, e Ele está aqui nesta noite. Que Deus nos abençoe, irmão. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Quando orávamos, pedíamos ao Senhor o que falar. O Senhor falou para mim, você vai falar sobre tempo. Que mesmo os sinais que eu dei estejam se cumprindo, mas aquele que se posicionar, ainda dá tempo de buscar. Mas o tempo é hoje, é agora. Não deixe para amanhã, porque como dissemos, amanhã pode ser tarde demais. Hoje, Cristo te quer libertar. Aleluias. Coloque-se em pé, que Deus te abençoe. Você se coloque na posição diante do Senhor. Você, nessa noite, fala para o Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu me coloco nas suas mãos como barro, nas mãos do Senhor, que é o grande olheiro. E eu quero que o Senhor, nessa noite, me molde novamente. Que todas as trincas, todas as rachaduras, hoje sejam reparadas pelo Senhor. E que eu me saia daqui um vaso novo.